O segredo de Blackwood Manor. Prepare-se. Porque hoje, no Rastros do Medo, vamos desenterrar uma história que ecoa nas paredes de uma mansão esquecida, nas profundezas geladas do interior do Canadá. Uma lenda sussurrada em noites sem lua, sobre segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Vocês estão prontos para desvendar o que realmente aconteceu em Blackwood Manor? Então, apertem os cintos, porque a escuridão está apenas começando. Em 1987, três amigos inseparáveis, Ethan, um historiador amador com uma mente curiosa e um fascínio pelo macabro, Sarah, uma cética por natureza, mas com um coração enorme e uma lealdade inabalável, Avi, o mais espiritual do grupo, sempre com um crucifixo no pescoço e uma fé inabalável, decidiram que a rotina monótona da faculdade precisava de uma quebra. Movidos pela sede de aventura e pela obsessão de Ica e por histórias de fantasmas locais, eles embarcaram em uma jornada até Blackwood Manor, uma antiga propriedade que jazia abandonada por décadas. A mansão ficava isolada, escondida por uma densa floresta de pinheiros retorcidos, cujos galhos pareciam dedos esqueléticos arranhando o céu cinzento do outono canadense. Chegar lá já era uma prova. A estrada de terra batida, mal sinalizada, transformava-se em um labirinto de lama e pedras soltas, com árvores centenárias que formavam um túnel sombrio sobre eles. A cada curva, a luz diminuía, e o ar ficava mais pesado, com um cheiro úmido, de terra molhada e folhas em decomposição. Era um cheiro que parecia penetrar nos ossos, anunciando que eles estavam se aproximando de algo antigo e esquecido. Quando a silhueta gótica de Blackwood Manor finalmente surgiu entre a névoa e os troncos nus, um arrepio percorreu a espinha de Sarah, apesar de sua natureza cética. As janelas, como olhos vazios, pareciam observá-los, refletindo o céu nublado de uma forma distorcida. A arquitetura vitoriana, outrora grandiosa, agora era uma carcaça decadente, com rio e musgo escalando as paredes de pedra, cobrindo as gárgulas rachadas que vigiavam do telhado. A porta principal, de madeira escura e pesada, estava entreaberta, como um convite silencioso e sinistro para o desconhecido. Ethan, com um brilho inquieto nos olhos, foi o primeiro a se aproximar com a lanterna em punho. Ele sentia uma excitação juvenil, uma mistura de adrenalina e a satisfação de um caçador de tesouros. É aqui, pessoal, o lar dos sussurros e das sombras. Ele exclamou, sua voz tentando soar corajosa, mas tremendo levemente. Sarah hesitou na entrada, sentindo uma pontada de ansiedade no estômago. O ar dentro da mansão era frio, estagnado, com um cheiro mofado de decadência e algo mais. Algo metálico, quase enferrujado, que não parecia vir apenas do tempo. Ela sentiu como se milhares de olhos invisíveis os estivessem observando da escuridão. Deavei, mais calmo, mas com uma expressão séria, fez o sinal da cruz antes de seguir os amigos para o interior sombrio da mansão. Seu crucifixo, antes apenas um adorno, agora parecia um escudo. Ele podia sentir a presença. O primeiro mergulho, na escuridão, a cada passo dentro de Blackwood Manor, eles sentiam a história pesando sobre eles. O salão principal era vasto e imponente, mas a luz que filtrava pelas janelas quebradas revelava uma cena de abandono. Lustres caídos, teias de aranha espessas como cortinas e o pó que cobria tudo, como uma mortalha. O eco de seus próprios passos parecia alto demais, intrusivo demais, no silêncio sepulcral do lugar. Ethan, guiado por sua obsessão, começou a explorar. Em uma sala lateral, que parecia ter sido uma biblioteca, ele encontrou um diário antigo, quase em ruínas, escondido sob os escombros de uma estante. As páginas amareladas, escritas à mão com uma caligrafia nervosa, pareciam arder em suas mãos. Era o diário de Dan e Eli Vance, o último proprietário da mansão, que relatava eventos cada vez mais perturbadores. Sussurros vindos do nada, objetos se movendo e uma presença gelada que parecia persegui-lo. Dan e ele falava sobre a sombra que espreita, os olhos que vigiam da escuridão e uma sensação constante de que algo queria se manifestar, queria tomar forma. O diário descrevia um medo crescente, uma paranoia que culminou em uma entrada final, desesperada, sobre o sacrifício necessário para conter o mal. Sarah, enquanto isso, explorava a cozinha.
que era uma visão grotesca de panelas enferrujadas e louças quebradas. O cheiro de mofo ali era quase insuportável, misturado a algo mais indescritível, como carne em decomposição, mas sem uma fonte aparente. Ela sentiu uma corrente de ar gelada, mesmo com todas as janelas fechadas. De repente, uma das panelas que estava sobre o fogão, com um rangido metálico, arrastou-se sozinha pela superfície, parando abruptamente na borda. Sarah congelou, seu ceticismo vacilando. Seus olhos se arregalaram e ela jurou ter visto uma sombra esguia e disforme se mover rapidamente no canto do olho, desaparecendo assim que ela tentou focar Davy em um corredor escuro que levava aos quartos superiores. Ouviu um choro fraco e lamentoso que parecia vir das paredes. Era um som de dor profunda, de desespero. Ele tentou seguir o som, mas ele parecia se mover, ecoando de diferentes direções, como se estivesse zombando dele. De repente, a temperatura no corredor caiu drasticamente e a pele de seus braços se arrepiou. Uma voz sibilante, quase um sussurro gutural, pareceu roçar em seu ouvido, dizendo algo indecifrável, mas inegavelmente ameaçador. Seu crucifixo esquentou em sua mão, quase queimando. Ele sabia que algo terrível estava ali. Aquele primeiro dia foi o suficiente para cravar a semente do medo em seus corações. Eles deixaram a mansão ao anoitecer, a escuridão os engolindo enquanto se afastavam, mas as sombras de Blackwood Manor os seguiram para casa. O diário de Dan e Ellie Vance se tornou a obsessão de Ike. As experiências de Sarah abalaram seu ceticismo até o âmago, e Davy sentia a presença sombria persistir, uma mancha fria em sua alma. Eles sabiam que teriam que voltar. A mansão os chamava, e eles não podiam resistir ao seu apelo macabro, o retorno à loucura. A cada visita subsequente a Blackwood Manor, a sensação de que não estavam sozinhos intensificava-se. Não era mais uma simples exploração, mas uma imersão cada vez mais profunda em um pesadelo vivo. As paredes pareciam respirar, e o ar se tornava denso, com uma energia palpável. Na segunda visita, Ethan estava determinado a decifrar o diário de Dan e Ellie Vance. Ele descobriu que Daniel, em sua obsessão por um antigo culto pagão, que se dizia praticar rituais sombrios naquela terra muito antes da construção da mansão, havia inadvertidamente invocado algo antigo e faminto. Daniel acreditava que a criatura se alimentava de emoções negativas, medo, desespero, raiva, e que a mansão era um imã para essas energias. As últimas entradas do diário falavam de uma brecha que ele havia aberto e de como a criatura estava crescendo, tornando-se mais forte. Havia desenhos perturbadores nas margens das páginas, figuras disformes, olhos que espreitavam da escuridão e símbolos rúnicos que pareciam vibrar com uma malevolência latente. Enquanto Ethan estava absorto nas palavras de Dan e Ellie, Sarah e Davy exploravam o sótão, um lugar esquecido e claustrofóbico. A luz de suas lanternas mal conseguia penetrar a escuridão densa, que parecia absorver a luz, em vez de refleti-la. O cheiro ali era de algo velho, empoeirado, mas com um toque de podridão doce e enjoativa, como flores mortas. Eles encontraram brinquedos antigos empoeirados, uma boneca de porcelana com um olho quebrado que parecia segui-los com o olhar, e um balanço de criança que se movia lentamente, fazendo um rangido agudo e persistente. Mesmo sem vento, Sarah sentiu seus cabelos da nuca se arrepiarem quando um sussurro gélido passou por seu ouvido, chamando seu nome. Não era a voz de nenhum dos seus amigos. Era uma voz de criança, mas distorcida, como se estivesse falando de debaixo d'água. Ela girou, a lanterna tremendo em suas mãos, mas não havia nada. Davy, por sua vez, sentiu uma opressão sufocante. Seus ouvidos zumbiam, e as paredes do sótão pareciam se fechar ao seu redor. Ele viu, por uma fração de segundo, uma sombra, alta e esguia se projetar contra a parede oposta, não de seus corpos, mas de uma fonte invisível. A sombra tinha contornos distorcidos, quase como galhos retorcidos, e desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ele pusou seu crucifixo, que agora estava gelado contra sua pele, e começou a rezar em voz baixa. No momento em que ele recitou as palavras, um som alto e estrondoso veio do andar de baixo, como se algo pesado tivesse sido jogado. Eles sabiam que Ethan estava sozinho lá. O impacto psicológico e a conexão profunda
As visitas a Blackwood Manor começaram a cobrar um preço pesado. O medo deixou de ser uma emoção passageira para se tornar uma sombra constante em suas vidas, permeando seus pensamentos e sonhos e, cada vez mais absorto nos diários de Dan e Ellie Vance, começou a negligenciar seus estudos e sua própria higiene. Seus olhos, antes brilhantes de curiosidade, agora carregavam olheiras profundas e um brilho febril, quase maníaco. Ele falava constantemente sobre a criatura, sobre os rituais, sobre a necessidade de entender. Ele começou a ter pesadelos vívidos, onde estava preso na mansão, com sussurros em todas as direções e a sombra se aproximando, esmagando-o. O limite entre a realidade e o pesadelo se tornou tênue para ele, e seus amigos notaram sua fala, se tornando fragmentada. Muitas vezes ele respondia a perguntas que ninguém havia feito. Ele estava desenvolvendo uma conexão inexplicável com a história de Dan e ele, quase como se o espírito do antigo proprietário estivesse tentando se comunicar através dele. Ele começou a desenhar os mesmos símbolos rúnicos que encontrava no diário, em cadernos e até nas próprias mãos, sem sequer perceber. Sarah, embora tentasse manter sua fachada de ceticismo, estava visivelmente abalada. A insônia a atormentava, e qualquer barulho inesperado a fazia pular. Ela começou a ver formas periféricas em sua visão, sombras que se moviam, quando ela não olhava diretamente. O cheiro de mofo e podridão que sentiu na mansão parecia segui-la, aparecendo e desaparecendo sem explicação. Certa noite, enquanto tentava dormir, ela sentiu um peso no peito, como se algo estivesse sentado nela, e uma voz gélida e inaudível sussurrou em seu ouvido, um som que não tinha palavras, mas que era puro terror. Ela não contava a It, e Davi todos os detalhes, temendo que a vissem como louca, mas o medo a estava consumindo. Davi, o mais espiritual, foi talvez o mais afetado. Seu crucifixo agora estava constantemente em suas mãos, e suas preces se tornaram mais frequentes e desesperadas. Ele sentia a presença da criatura como um frio cortante que invadia sua alma, uma escuridão que tentava corroer sua fé. Ele começou a ter visões acordado, flashes de olhos vermelhos na escuridão, rostos distorcidos que pareciam gritar em silêncio. Durante uma de suas visitas à mansão, ele sentiu uma força invisível puxá-lo para dentro de um quarto escuro, e a porta se fechou com um estrondo atrás dele, prendendo-o. Lá dentro, as paredes pareciam chorar sangue, e ele ouviu uma voz gutural que falava diretamente em sua mente, prometendo dor e desespero, tentando quebrar sua fé. Ele conseguiu forçar a porta, mas a experiência o deixou tremendo, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele sabia que o mal estava zombando deles, e que o confronto final era inevitável. A cada visita, a atmosfera da mansão se tornava mais carregada. Os objetos não apenas se moviam, mas pareciam flutuar brevemente. As portas batiam sozinhas com força assustadora e os sussurros se transformavam em vozes mais claras, ameaçadoras e distorcidas. O ar era tão pesado que parecia difícil respirar. Era como se a mansão estivesse se tornando um portal, e a criatura, que antes apenas espreitava, estava agora testando seus limites, estendendo suas garras para o mundo deles. A ameaça se manifesta. Mensagens do além. O que antes eram apenas sinais sutis, agora se tornaram manifestações diretas e aterrorizantes. A criatura de Blackwood Manor não estava mais apenas espreitando, ela estava se comunicando, enviando mensagens diretas, frias e cheias de ameaça. Em uma de suas incursões mais recentes, enquanto It andou a fotografar os símbolos rúnicos da biblioteca, sua câmera falhou. A tela piscou, e em vez da imagem da parede, surgiu uma sequência de caracteres ilegíveis que rapidamente se transformaram em uma mensagem curta, mas arrepiante. Vocês não pertencem aqui. Voltem. A voz eletrônica que emanava da câmera era distorcida, metálica, como se estivesse sendo forçada através de um filtro de dor. Ethan sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e suas mãos tremeram tanto que ele quase derrubou a câmera. Ele mostrou a mensagem para Sarah e Davi, que sentiram o mesmo aperto no peito. Era a primeira vez que a criatura se comunicava de forma tão explícita. Sarah, enquanto vasculhava os quartos superiores, encontrou um espelho antigo coberto por um lençol mofado. Ao remover o tecido, a superfície do espelho, em vez de refletir seu rosto,
Mostrou uma imagem distorcida de um homem com olhos vazios e um sorriso macabro, que parecia sangrar a escuridão. O reflexo não era dela. Era uma figura que exalava dor e agonia. De repente, a imagem se move, e a figura apontou um dedo esquelético para Sarah, enquanto a voz gutural que Davy havia ouvido antes ressoou no quarto. Seus segredos serão revelados. O ar ficou gelado instantaneamente e o cheiro de enxofre preencheu o ambiente. Sarah gritou e recuou, tropeçando, sentindo uma dor lancinante em seu braço, como se garras invisíveis tivessem arranhado sua pele. Davy, em sua incessante busca por uma forma de conter o mal, encontrou um pequeno altar escondido no porão da mansão, sob uma camada de terra e entulho. Era uma estrutura rudimentar de pedras, com restos de velas e ossos carbonizados. Ao se aproximar, as velas se acenderam sozinhas, com uma chama verde e tremeluzente. No centro do altar, uma mancha escura começou a se expandir, e dali formaram-se palavras escritas com o que parecia ser sangue fresco. Seu fim está próximo. Ela espera. A voz, dessa vez, não era um sussurro, mas um urro poema que parecia rasgar o próprio tecido da realidade, fazendo o chão tremer sob seus pés. O crucifixo de Davy vibrou em sua mão, pulsando com uma energia que ele nunca havia sentido antes. Ele sabia que a criatura estava se preparando, que não era mais uma questão de escapar, mas de enfrentar. A ameaça havia se tornado real, e o tempo deles em Blackwood Manor estava se esgotando. A origem do terror, a criatura da anciã. A cada nova mensagem, a cada nova manifestação, a obsessão de Ethan se aprofundava. Ele mergulhava nos diários de Dan e Ellie Vance, buscando freneticamente por qualquer pista sobre a origem da criatura. E finalmente, ele encontrou. Não foi uma revelação simples, mas um mosaico de terror desvendado através de páginas rasgadas e símbolos obscuros. A criatura, ou como Dan e ele se referia a ela em seus últimos e mais perturbadores relatos, a Anciã das Sombras, não era um fantasma comum. Ela era uma entidade primordial, invocada por um culto pagão que habitava aquelas terras séculos antes da chegada dos colonizadores. Esse culto praticava rituais sanguinários, oferecendo sacrifícios para garantir colheitas fartas e proteção contra os invernos rigorosos do Canadá. Eles acreditavam que, ao canalizar a energia vital de suas vítimas e o medo dos habitantes da floresta, eles poderiam conceder forma a uma força cósmica, uma divindade sombria que residia entre os mundos. Daniel Vance, em sua arrogância e curiosidade desenfreada, encontrou os pergaminhos antigos do culto escondidos nas fundações da mansão. Fascinado, ele tentou replicar um dos rituais, acreditando que poderia controlar essa força para seus próprios propósitos. O que ele não sabia era que a Anciã das Sombras era uma entidade caótica, sem vontade de ser subserviente. Ao invés de controlá-la, Dan e ele abriu um portal, uma brecha entre dimensões na própria Blackwood Manor. A Anciã das Sombras se alimentava da energia do desespero e da dor. Ela não possuía um corpo físico estável, mas se manifestava através de sombras disformes, sussurros perturbadores e manipulação do ambiente. Sua forma mais completa era a de uma figura alta e esguia, com olhos vermelhos e brilhantes que pareciam perfurar a alma e longas garras que se estendiam no ar. Ela podia distorcer a realidade, implantar visões aterrorizantes na mente de suas vítimas e sugar a vitalidade de qualquer um que ousasse invadir seu domínio. A mansão se tornou seu epicentro, um local onde a barreira entre os mundos era mais fina. A cada manifestação, a cada vítima, a anciã se tornava mais forte, mais coesa e mais difícil de ser contida. A lenda dizia que, uma vez que ela tivesse força suficiente, a anciã não se contentaria em assombrar a mansão, mas se libertaria para espalhar o terror por todo o mundo. Dan e Ellie Vance, em um último ato desesperado para conter o mal que ele mesmo havia libertado, tentou selar a brecha com um sacrifício final, um ritual que ele acreditava que selaria a mansão, mas que na verdade apenas a aprisionou. Agora, com Evelyn e seus amigos tendo despertado a entidade, ela estava mais furiosa e faminta do que nunca. O confronto final. Luz contra escuridão. O ar em Blackwood Manor estava saturado de uma malevolência palpável,
uma energia fria e opressora que parecia esmagar o peito. A anciã das sombras havia se revelado em sua plenitude, e o confronto final era inevitável. Não havia mais para onde correr. Eles estavam no grande salão principal, onde a luz da lua que filtrava pelas janelas quebradas criava sombras dançantes e fantasmagóricas. O chão de madeira rangia sob seus pés, e o som de sussurros, agora um coro de vozes agônicas, envolvia de todos os lados. A temperatura despencou drasticamente e a respiração se condensava em nuvens brancas. No centro do salão, uma massa escura começou a se contorcer e a se elevar, coalescendo em uma figura. A anciã das sombras se manifestou em sua forma mais horripilante. Era uma entidade alta, esguia, com membros longos e desproporcionais, como galhos retorcidos de uma árvore morta. Seus olhos, dois orbes vermelhos sangue incandescentes, pareciam sugar toda a luz do ambiente, e de sua boca, uma fenda irregular e sem lábios, emanava um vapor gélido e fétido. Ela não possuía traços faciais definidos, apenas uma sugestão de um rosto distorcido pelo ódio e pela dor. Suas garras, afiadas como navalhas, se estendiam no ar, e uma aura de puro desespero emanava dela, sufocando-os. O ar se encheu de um cheiro de carne queimada e enxofre, uma combinação nauseabunda que revirava o estômago. Vocês ousaram despertar-me. A voz da anciã reverberou no salão, não como um som audível, mas como um grito direto em suas mentes, um som que parecia rasgar o cérebro. E agora, sentirão o medo que alimenta minha existência. A batalha começou. A anciã das sombras atacou primeiro, não fisicamente, mas mentalmente. Ethan foi o primeiro a ser atingido. A criatura projetou em sua mente visões terríveis. O diário de Dan e Elivanes se transformando em cinzas, seus entes queridos sendo atormentados, e ele mesmo preso em um vazio eterno, sozinho. Ele caiu de joelhos, gritando, as mãos cobrindo os ouvidos. Sarah correu para ajudá-lo, mas a anciã a paralisou com uma onda de terror, fazendo-a sentir como se estivesse afundando em um pântano de medo, incapaz de se mover ou gritar. Ela viu seu pior pesadelo, a incapacidade de proteger quem amava, reproduzido em sua mente. Davi, no entanto, permaneceu firme. Seu crucifixo em chamas, pulsando com uma luz dourada, era seu único escudo. A fé o mantinha de pé. Ele sabia que o confronto não era apenas físico, mas espiritual. Com cada onça de coragem, ele ergueu o crucifixo em direção à criatura, e as palavras de uma antiga oração, aprendida com sua avó, fluíram de seus lábios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te ordeno, entidade maligna, retorne às profundezas de onde vieste. Ouvir as palavras de Davi, a anciã das sombras rugiu, não um rugido de raiva, mas de dor excruciante. A luz do crucifixo parecia queimar sua forma disforme. Ela tentou contra-atacar, lançando rajadas de energia escura em Davi, mas a luz do crucifixo agia como um escudo, repelindo os ataques. A mansão começou a tremer violentamente, poeira e pedaços de gesso caindo do teto. Os objetos começaram a davitar e a serem arremessados com força pelas paredes, criando um caos ensurdecedor. Sarah, com um esforço monumental, conseguiu quebrar o transe do medo e se arrastou até Ethan, puxando-o para trás. Davi, percebendo que a anciã era vulnerável à fé e à luz, avançou. Ele recitava preces mais fervorosas, cada palavra uma flecha de luz contra a escuridão. A criatura contorcia-se, sua forma ficando mais instável, como fumaça prestes a se dissipar. Seus olhos vermelhos diminuíram e o cheiro de enxofre diminuiu. A estratégia de Davi era clara. Ele precisava selar a brecha que Daniel havia aberto. A criatura estava diretamente conectada à energia da mansão, e o que a havia aprendido ali poderia libertá-la, mas também aprisioná-la. Com um grito de determinação, Davi apontou o crucifixo para o chão no ponto exato onde Ethan havia encontrado o diário e onde, segundo as anotações de Daniel, a brecha fora criada. A luz do crucifixo se intensificou, formando um pilar dourado que desceu sobre o local. A anciã das sombras soltou um último e terrível grito, um som que parecia rasgar o universo, e sua forma começou a ser puxada para o chão, como se estivesse sendo sugada por um vácuo invisível.
Ela lutou, suas garras se estendendo desesperadamente, tentando agarrar algo, qualquer coisa, mas a luz de Davy era implacável. Não. A voz da anciã ecoou uma última vez, cheia de fúria e desespero, antes que sua forma escura fosse completamente absorvida pelo chão. No ponto onde ela desapareceu, a rachadura no piso pareceu se fechar, e a luz dourada do crucifixo de Davy selou o local. O ar gelado recuou, o cheiro de enxofre desapareceu, e o silêncio, um silêncio verdadeiro e profundo, finalmente se instalou em Blackwood Manor. A mansão, antes um palco de terror, agora era apenas um edifício antigo e em ruínas. Consequências. E o futuro? As marcas do medo. O silêncio, que se seguiu ao desaparecimento da anciã das sombras, foi quase tão ensurdecedor quanto seus gritos. Era um silêncio pesado, mas que carregava o alívio de uma batalha vencida. Ethan, Sarah e Davey caíram no chão, exaustos, tremendo, mas vivos. A vitória havia sido alcançada, mas o terror de Blackwood Manor deixou marcas profundas e inegáveis. As feições de Ethan, antes tomadas pela obsessão, agora carregavam uma profunda cicatriz de cansaço e a memória vívida dos horrores que testemunhou. Ele nunca mais olhou para lendas urbanas com a mesma ingenuidade. Seu fascínio pelo macabro diminuiu, substituído por um respeito sombrio pelo desconhecido. Ele continuou seus estudos de história, mas agora com um foco mais acadêmico, distante das buscas por fenômenos paranormais. Seus pesadelos persistiram por anos, embora com menos intensidade, e ele sempre dormia com uma luz noturna. Às 6 Sarah H., a cética, teve sua visão de mundo virada de cabeça para baixo. Ela não falava abertamente sobre o que havia acontecido, mas a experiência a tornou mais vigilante, mais atenta aos pequenos sinais, aos sussurros do vento. Ela começou a meditar e a buscar formas de encontrar paz interior, uma tentativa de acalmar a ansiedade que agora a acompanhava. Seus olhos ainda se detinham em sombras, nos cantos dos cômodos, e o cheiro de mofo e algo indefinível ainda surgia em momentos inesperados, trazendo flashes de pavor. Ela se tornou uma defensora de sua própria saúde mental, compreendendo que o medo é uma força poderosa. Davey, cuja fé foi testada ao limite, emergiu da experiência com uma convicção ainda mais forte. Seu crucifixo, que o havia guiado e protegido, nunca mais saiu de seu pescoço. Ele dedicou sua vida a ajudar pessoas que se sentiam assombradas ou perdidas, tornando-se um tipo de conselheiro espiritual. A cada oração, ele sentia a força do bem lutando contra o mal e sabia que seu propósito era ser um farol de luz na escuridão. Ele ainda podia sentir a presença de energias negativas, mas agora as via como desafios a serem superados pela fé, e não como ameaças que o paralisavam. Eles nunca mais retornaram a Blackwood Manor. A mansão permaneceu de pé, silenciosa e imponente, mas a brecha havia sido selada. A anciã das sombras, aprisionada novamente, aguardava. Quem sabe, talvez, em um futuro distante, alguém novamente se atreva a perturbá-la. Mas por enquanto, a paz, ainda que frágil, havia retornado. O terror havia deixado suas marcas, mas também os havia transformado, mostrando-lhes a fragilidade da vida e a força da união da história de Blackwood Manor. Se tornou um sussurro. Entre eles, um segredo que os unia e uma prova de que nem tudo que existe pode ser visto ou explicado. Um lembrete de que, mesmo nas profundezas do medo, a esperança e a fé podem ser as armas mais poderosas. Que história, não é mesmo? A verdade é que o mundo está cheio de mistérios que desafiam nossa compreensão. E a lenda de Blackwood Manor é apenas um pequeno vislumbre do que pode espreitar nas sombras. Se você foi corajoso o suficiente para chegar até aqui e gostou de desvendar mais um mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para que o Rastros do Medo continue trazendo mais histórias arrepiantes como essa. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de caçadores de mistérios, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E para não deixar a adrenalina ir embora, temos outro vídeo incrível esperando por você. Ele está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique e continue explorando os rastros do medo. Até a próxima! E lembrem-se,
A escuridão sempre encontra um caminho e espero que este roteiro seja exatamente o que você precisa para o seu canal Rastros do Medo. Ele foi criado para ser envolvente, detalhado e manter seu espectador vidrado. Se precisar de qualquer ajuste ou tiver outra ideia, é só me dizer.